O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome, com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos mudar de assunto? Que jeito? Que jeito? Cada dia é uma pancada. O que eu vou fazer? O que vocês querem que eu faça? Pega o dinheiro de vocês e gasta do jeito que vocês querem. Não devolve nem R$1 de dízimo. Não faz caridade nenhuma. Junta. É isso que vocês querem? E sejam felizes para sempre. É isso? Vai eu e vocês pro... Onde o rico está, né? Não tem como fugir, gente. Ou você ama Deus, ou ama o dinheiro. Agora vamos lá. Vamos esclarecer alguns pontos antes de eu entrar na homilia de verdade. Eu tenho notado que muita gente que quando não me escuta ou não vai à igreja, começa, depois de um certo tempo de velhice, começa a achar assim, ó. A gente ouve por aí: depois que eu morrer, padre, enterra em qualquer lugar. Estou nem aí depois que eu morrer. Estou nem aí, né? Eu não confesso com o padre, que é tudo igual, né? Então vamos lá. A alma do ser humano permanece depois da morte? Isso é ato de fé, dogma de fé. Sim. O que é que nós temos para entender que a alma nossa não é igual ao do animal? Alma, em filosofia, quer dizer vida. Então eu posso dizer que o vegetal tem vida, animal tem vida, então ele tem alma. Só que, tanto a planta quanto o animal, eles têm um limite, que se limita ao órgão que tem. Por exemplo, os sentidos têm órgão. O olho, o ouvido, para audição, né? E vocês vão notar que os sentidos, que são limitados aos órgãos, eles não mudam a coisa vista.
Ou seja, o meu olho vê vocês, as cadeiras aqui, e não tem como eu inventar. Não tem como eu criar um conceito universal. O órgão está limitado ao ato dele naquele momento. O cachorro não tem visão de cores. Por isso que quem assistiu os Simpsons já viu o dono danar com o cachorro, depois mostra o cachorro olhando para o dono em preto e branco e blá, 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 né? É uma ironia para dizer que existe um limite dos órgãos. Os órgãos são incapazes de criar um conceito universal. Ele só vê aquilo. Tem vários experimentos, gente. Se você for estudar, quem for largar de ser petulante, orgulhoso, ao invés de boquejar, falar besteira pelo orgulho, e for atrás, antes de falar, se a minha alma sobreviver depois, vai procurar entender um pouco mais. Tem um trabalho, por exemplo, que fizeram com chimpanzés, que é o que mais parece com a gente, né? O cérebro tem mais circunvoluções. E eles fizeram o seguinte: põe uma casinha para o chimpanzé no meio do ambiente, com a portinha. O chimpanzé chega na casinha, ele dá a volta, identifica com os sentidos e entra na casinha. Depois ele entra normalmente na casinha toda hora. Mas se você pegar a casinha, colar a casinha na parede, o chimpanzé não entra mais direto. Ele vai na parede, volta, vai. Por quê? Porque a cada instante ele identifica com os sentidos um conhecimento, que é limitado ao órgão. Ora, nós vamos além disso. Nós podemos ver uma casinha e chegar ao conceito casa. Esse conceito universal não está ligado a órgão nenhum. Por mais que faculdade de medicina hoje, que é meio tapada de gente, que é imanentista, ideológico, que acha que a inteligência esteja no cérebro, mentira. Porque o cérebro não seria capaz de criar um conceito universal. A inteligência está na alma. A alma espiritual e também a vontade, o amor que nasce do conhecimento intelectual. E hoje, gente, não é só a filosofia que fala. Tem vários trabalhos no mundo inteiro, em hospitais dos Estados Unidos, Nova York, tem um lá, não sei se é o de Baltimore, em que eles estudam hoje atividades intelectuais após a morte cerebral. Algum tipo de atividade. E também nós temos inúmeros testemunhos de pessoas de quase morte. Vocês já viram, né? Tem pessoas que estavam no centro cirúrgico e descreveram o gorro, viram ele na maca. A alma que vai além do corpo, dos órgãos do corpo. O animal, quando morre, como é tudo ligado aos órgãos, não tem alma que permanece. Essa história de enterrar o animalzinho, fazer cortejo, rezar para o meu animalzinho, que eu quero encontrar com ele no céu. Isso é para gente que não tem noção, né? Fora da casinha. Agora, a nossa alma vai além do corpo. Isso está mais do que um monte de gente, até dentro da medicina, estudando. Um monte de testemunha. Nós temos uma criança, hoje tem Instagram, vira e mexe tem uma criança, tem um padre no Paraná, que teve uma conversa com Jesus no quase morte. Chora, toda homilia ele chora, não sei qual cidade do Paraná. Que ele diz que claramente como que a alma vai além do corpo. Então, gente, essa história, depois que eu morrer, enterra onde quiser, porque eu também não tenho nada. Isso é loucura. Loucura. Segundo questionamento. Será que tem julgamento? Mesmo. Como é que eu sei que eu vou ser julgado no julgamento particular e no juízo final? Bem, quem diz isso é a igreja. É dogma de fé da igreja. Agora, quem é a igreja católica? Tem gente que hoje está acostumada assim. É uma instituiçãozinha que eu escolho. Eu posso ser da igreja católica ou posso estar na igreja fundada na esquina ali? Gente, tentam um pouco estudar essa instituição aqui. Primeiro, ela nasce no meio de perseguições estarrecedoras da época do Império Romano. Na época de Nero, em que ele botou fogo em Roma, e ele culpou os cristãos, foi ele que matou São Pedro e São Paulo, eles colocavam os cristãos amarrados em poste e queimava. Punha no Coliseu com os animais, né? No circo máximo. Matava cristão para ver cair. E sabe o que acontecia? Quanto mais matava, mais cristãos surgiam.
Tertuliano, que é um padre da igreja, dizia: sangue de mártires, sementes de novos cristãos. Chegou no século IV, Constantino coloca o cristianismo como religião oficial, mas a igreja nunca deixou de ser atacada. Primeiro por dentro, muita tranqueira dentro da igreja, sempre existiu. Imagina com poder. Se hoje tem tranqueira na igreja que atrapalha a igreja, imagina aquela época com poder civil. Porque quando a igreja era oficial do Estado na Idade Média, tinha poder civil. Claro que se corrompia. Mas não adianta vir com desculpinha que você não vai porque fulano te decepcionou ou não, porque a igreja está muito além disso. Tanto é que ela está até hoje no mundo inteiro. Depois das invasões bárbaras, os bárbaros invadiram a Europa, botavam fogo nos mosteiros para todo lado. Sabe o que a igreja católica fez? Pegou os pergaminhos, os rótulos, os códex, os papiros, de tudo, de documentos da igreja, da Bíblia, e levou para a Irlanda, nos mosteiros mais ocidentais, onde os bárbaros não chegavam. Eu já visitei as ruínas desses mosteiros na Irlanda, no meio do nada lá, mosteiros famosos, que protegeram, para depois o protestante ir falar que nós não seguimos a Bíblia. Primeiro, se não tivesse nós, não ia chegar nem neles, né? Teve que a igreja católica proteger a vida inteira. Depois, a reforma, a batalha com os muçulmanos, otomanos, que era muito mais forte do que o exército cristão, o Papa convocou para rezar o rosário da batalha de Lepanto, e a igreja venceu rezando o rosário, todo mundo rezando. Por isso que tem a Nossa Senhora do Rosário. Não é isso? A reforma protestante, que foi uma facada na igreja, porque os reis estavam lá, porque os papas os faziam reis. E sabe por que a maioria muitos países viraram protestantes? Sabe por quê? Porque Lutero, depois que ele ficou feridinho, e os outros, Calvino, Zwingli, todos os outros reformadores, diziam que quem deveria cuidar dos bens da igreja era o Estado. E adivinha se esses reis sacanas, ladrões fizeram? Traíram a igreja. Viraram tudo protestante. Mas por que queriam ser protestantes? Não, porque saquearam toda a igreja. Você vai na Europa do Norte hoje, aquelas igrejas belíssimas, que eram de mosteiro, tudo luterana, parada, sem ninguém, que também está tudo virando ateu. Tudo virando ateu. Roubaram tudo da igreja. Roubo. Você vai na Finlândia, as igrejas católicas todas lá luteranas, roubaram. Na Alemanha. A Alemanha, para tentar amenizar o roubo que fizeram com a igreja, que aí foi uma facada enorme na igreja, a Alemanha, ela cobra o dízimo diretamente para a igreja. Então, se você for na Alemanha e você marcar lá, católico, você vai pagar 8% da renda do imposto que você vai pagar para a igreja, a mais. O que está acontecendo na Alemanha? Católico é católico de todo jeito, né? Muita gente não está marcando que é católico. Aí eles vão na igreja querendo batizar, os padres ficam com raiva porque não marcou e não quer batizar. Fala que é herege. É uma briga. Só que na Alemanha, como tem muito dinheiro e o povo marca, é a igreja mais rica do mundo. Eu tenho minha dúvida, depois vocês olham na internet. Mas a igreja católica na Alemanha arrecada, não sei se é 2 bilhões e meio de euros ou 5 bilhões de euros por ano. Bilhões de euros, daria 30 bilhões, 35 bilhões de reais. É a igreja mais rica disparada. Tem problema, que dinheiro também corrompe, né? Também é a igreja mais ideologizada do mundo. Mas é a Alemanha que manteve o Brasil por muito tempo, a África, a Alemanha que manda dinheiro para Estônia, Lituânia, a Finlândia, que é um país rico, a igreja católica ela é paupérrima, 0,4%. É a Alemanha que ajuda. A Dinamarca, que é um país riquíssimo, a igreja católica é pobre, quem ajuda é a Alemanha. Só que se corrompeu. E a Alemanha fez isso para se redimir do roubo que fizeram com a igreja. Foi um ataque, e a igreja sobreviveu. Depois dos ataques modernistas, né, de atacar a verdade, as mentiras ideológicas, a Revolução Francesa, que destruíram, decapitaram o rei, as ideologias, o modernismo do século XIX,
tantas instituições maçônicas que perseguiram a igreja, tomou toda a igreja, o reino do Vaticano. O próprio Vaticano, que é 0,4 km², é um ovinho, e que tem a sua autonomia de Estado. O Papa é chefe de Estado. Por quê? Porque na Itália, que deveria ser cristã, aprovou aborto e eutanásia. Imagina se onde tivesse o Papa tivesse aprovado aborto e eutanásia. Então, onde está o Papa? Onde está o Papa? Está um Estado independente. Então, onde é o Vaticano, não tem aborto, não tem eutanásia. Olha que coisa bela, que milagre. Como é que se mantém um Estado? Isso tudo em 2000 anos. Outra coisa, já que a sociedade é tão anticristã como é, tá nem aí para nada, tô nem aí, né? A música no Brasil, tô nem aí. Por que quando o Papa fala alguma coisa, todos os órgãos de imprensa do mundo inteiro falam? Porque quando ele vai num país que nem católico é direito, o país inteiro para. E não é só porque é chefe de Estado, não, porque vai outro chefe de Estado, vai o povo para as ruas, até de outras religiões. Vocês acham que isso é o quê? Uma coincidência? Então, essa instituição, que tem tranqueira dentro, sim, mas que tem 2000 anos de muita luta, batalhas dentro e fora, e que hoje está no mundo inteiro, apesar de tudo, está dizendo que tem um juízo. Então você tem uma alma que vai ser julgada. E agora, olha só, onde vai parar? Os ricos que não preocupam em ajudar os pobres. O inferno. Né? Essa história, não sei se... É a igreja também, de 2000 anos. Não é a igrejinha que nasceu ontem na esquina, não, gente. Essa igreja, de 2000 anos, atacada por todos os lados, que se mantém viva. Isso é o maior milagre. Tanto é que os teólogos dizem que hoje os padres... Também é até um desculpa para mim, né? Eu não ressuscitei nenhum morto até hoje. Estou decepcionado. 7 anos de padre, nenhum morto ressuscitado. Eu também conto meus defeitos, né? Mas os teólogos dizem que hoje os padres e bispos não precisam mais de tantos milagres quanto antes, porque a própria igreja é um milagre. Quem estuda essa igreja católica, gente, vê que é um milagre em si. Não precisa mais. Nos primeiros séculos, ninguém sabia o que era igreja, então era preciso de ter milagre, né? Eu também tenho um pouco de medo, porque vai que eu ressuscito morto, eu vou ter que ser o primeiro a contar para ele que vai ter que morrer de novo. Imagina, eu correndo, aí o morto atrás de mim de raiva, né? Então, mas se Deus quiser que eu ressuscite 1, 2 aí, pelo menos, aqui, um em São João e Paraúna, pelo menos para não ir embora sem ninguém, né? Sem nenhum milagrezinho. Mas segundo os teólogos não precisa mais, porque a própria igreja é um milagre. A própria igreja é um milagre. Então vocês respeitem essa igreja, né? Respeitem. Então hoje a igreja continua sendo caluniada. Vira e mexe, calúnias e calúnias. Uma calúnia: eu não vou dar dinheiro para essa igreja mandar para o Vaticano. Já falei que uma vez, vou falar de novo. Nós mandamos para o Vaticano uma oferta por ano no dia de São Pedro de São Paulo, chama Óbolo de São Pedro. Oferta, não é nem o dízimo, aquela oferta que vocês dão aí. Vai para a Terra Santa uma oferta por ano. Vai para a campanha da fraternidade uma oferta por ano. E eu esqueço qual que é a outra oferta. São 4, eu acho, ou 5 no ano. Ofertas. O resto tudo não vai nada para Vaticano. Nada. Zero. Quem boqueja aí, tomando uma cervejinha com barrigão, com 10 mil alqueires de soja, trocando de carta toda vez, está nem aí, passando no meio do pobre, como esse rico Lázaro, e fica falando, o dia que o Vaticano largar de pegar dinheiro, né? Vai pagar caro pela calúnia. Segunda coisa, vai tudo para o bispo. Na verdade, para o bispo vai 13%. E não é para o bispo que vai também, porque o bispo tem uma côngora, igual eu. Se vocês querem saber qual a côngora, hoje é mais ou menos 3.800. Não é ruim não, né? Quase ninguém ganha isso. Ainda tem o padre ainda tem despesas pagas, né? A do bispo é maior um pouquinho. Claro, né? Maior. Mas não é tanto também não. O resto, pagou a côngora do bispo, vai para a diocese. A diocese tem que pagar a contabilidade de todas as paróquias, fica lá em São Luís. O jurídico de todas as paróquias fica em São Luís. Os prédios da diocese, que a gente vai na Casa São Paulo, tem que ser a manutenção em São Luís. O seminário é em São Luís, os carros lá. Então, é claro, precisa de dinheiro. E se uma coisa,
a gente não pode reclamar desse bispo de transparência. Toda reunião, ele mostra tudo que entrou e saiu para a diocese. E o dinheiro está lá. Na verdade, é para a diocese, não é para... E as outras calúnias? Essa pessoa que vos fala. Eu fiquei sabendo que tem umas conversas que falam assim, agora nós não temos padre, não, nós temos o Edir Macedo. Vocês já ouviram isso aí, né? Não, ó, tá filmando, eu não sei nada da vida particular dele. Eu sei que quando alguém fala isso, está pensando que eu estou querendo dinheiro para mim, eu imagino, né? Não estou falando do Edir Macedo, porque eu não sei nada da vida dele. Quieta. Mas eu sei daqui que no fundo, eu quero dinheiro para mim. Então vamos lá, gente. Olha só. Eu tenho a Côngora, tem esse valor aí, não é ruim, mas eu tenho outras rendas, por causa da medicina. Estava com muita dívida, mas estou devendo meu pai, hoje já falei 1.600, 1.200. Só que mesmo assim eu devolvo o dízimo. Eu devolvo o dízimo. Ontem, estava tendo um treinamento para ter o plantão do dízimo lá em Paraúna. Olha até que Deus honra a gente, né? Eu não posso... Vontade eu tenho, mas eu não podia. Mas agora eu vou falar também, né? Já que eu sou atacado, como eu quero dinheiro de vocês. Na hora lá da reunião, o do dízimo disse assim, cadê o cadastro do padre? Vamos ver o cadastro do padre aqui? Falei, abre aí. Aqui, pagou só agosto, padre. A tia Vanete, não, ele devolveu, porque não lançou ainda. Falei, mostra para ele quanto devolveu. Valor. Uai, padre, o senhor tem um dos maiores dízimos da Paraúna. Falei, não, é a metade. A outra metade vai para São João. Cadê a Betânia? Está aí? Lá. Não é verdade, Betânia? Não é metade? E é um dos maiores aqui também? Também aqui. Se eu quisesse dinheiro de vocês, você acha que eu ia tirar do meu bolso, das outras rendas, de jogar na paróquia? Sexta-feira, fui com os meninos, está ali, ó, fui trazer os meninos de Goiânia. E eu tinha um compromisso em Goiânia à tarde, meu. Mas de manhã, eu fiz revisão do carro. Parei no posto, mandei encher o tanque. Eu pedi CNPJ lá, meninos. Paguei do meu bolso. Eu não quis pegar dinheiro da paróquia, mesmo que tenha sido feito para revisão. Pode pegar lá, tá? Revisão, estou com uma nota dentro do carro. Se eu quisesse dinheiro de vocês, gente, você acha que eu ia estar com essa roupa quente, no domingo, falando para vocês? Vocês acham? Eu não ia estar trabalhando como médico? A última coisa do mundo que eu quero é dinheiro de vocês. O que eu quero é vocês no céu. Eu quero que vocês não fiquem nesse nível aqui, ó, desse bendito rico, para não falar maldito, que fala aqui, ó, Pai Abraão, piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta da boca. Quantos aqui de São João estão pedindo para molhar a ponta da boca? Porque sofro no meio dessas chamas. Essa alma que vai ficar assim, não adianta falar que vocês não vão, vai. Vocês têm faculdades que vão além do corpo. Essa igreja que diz que tem julgamento, sim. Essa igreja de 2000 anos, atacada, mas que você quer um milagre, né? Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e aquele lá você nem deu moral. E não é porque você é rico, não. É porque você não importa com a igreja e com os pobres. É por isso. Você não importa. Deus dá oportunidade para a gente. Aliás, eu vou aproveitar os meninos aqui. Eles quiseram, eu falei assim, onde vocês quiserem comer? Não, no Madeiro. Madeiro, que é um negócio de sanduíche chique. Lá no setor Bueno. O que entrou lá dentro do restaurante? Um pobre pedindo comida. Todo lugar que eu vou em Goiânia vai um pobre. Sabe o que é isso para mim? Uma honra. Para mim é o cartão postal que Deus está comigo. O dia que eu for no lugar que nenhum pobre me visitar, é porque eu vou ficar preocupado. E eu falei, pega o que você quiser, né? Pega o que você quiser. É oportunidade minha. Madre Teresa, quando abriu uma casa e ela fazia discurso, ela falava assim, vocês acham que os pobres precisam de vocês? Vocês precisam dele, porque eles já estão salvos. Olha aqui, o rico insistiu, pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los para que não venham também para este lugar de tormento. Gente, isso aqui é real, está na Bíblia. Outra coisa também, no século XIX, na Alemanha, surgiu várias histórias, escola de Tubinga, escola sei lá o quê, para provar que a Bíblia não era divina, que é só humana. Está até hoje tentando provar. Tentam provar que achou os ossos de Jesus. Um dia um amigo meu
que até médico ateu encontrou os ossos de Jesus em Maria Madalena. Eu falei, e agora? Eu falei, não são os ossos de Jesus. E se for? Não são os ossos de Jesus em Maria Madalena. E se for, o que vai acontecer? Vai lá você também, criatura, ajudar a provar. Passado pouco tempo, não era. A ciência de um monte de bomba atômica não consegue achar os ossos de Maria e Jesus. Vocês não estão com uma instituiçãozinha qualquer, não. Essa instituição que está falando que vocês vão ser julgados. E é totalmente ilógico que eu queira dinheiro de vocês. Porque se eu quisesse dinheiro mesmo, eu não estaria aqui nunca. Nunca. Último lugar do mundo. Outra coisa. Que algumas vezes, gente, alguns ricos me procuraram, acho que foi 2 ou 3, que não iam à igreja. E eu sei da petulância, eu sei que quem tem dinheiro, a maioria tem uma petulânciazinha de se achar. E vieram para mim e disseram assim, padre, está aqui Jesus, se eu estiver mentindo. Padre, o que o senhor precisa na igreja? Eu quero fazer uma doação. E eu olhei nos olhos e disse assim, sua alma. Ficaram assim, eu quero a sua alma. Confesso para vocês que eu achei que eles iam doar a si mesmo. A maioria não doou mais. Eu não sei porquê, você ficou chocado. Não doou. Depois eu perguntei na secretaria, doou? Não. Por quê? Não, porque eu pedi a alma dele. Para mim não interessa só o dinheiro, gente. Eu quero a sua alma. Eu quero uma pessoa convertida, que reza, que faz caridade sabendo que tudo vem de Deus. Não é só o dinheirinho. Não é isso. Aqui nós estamos precisando de dinheiro para casa, mas tenho certeza que a providência de Deus não vai deixar faltar. Mesmo que muitos são avarentos, muitos só preocupam com a sua vida. Agora, que eu queira seu dinheiro, esquece. Esquece. E outra coisa, eu não estou aqui para agradar todo mundo. Eu amo vocês para vocês ir para o céu. Se quiser ser meu amigo, eu abraço, beijo, põe no colo, o que você quiser. Se quiser ficar com raivinha de mim, fica lá no último banco, de bico. Mas não deixa de vir à missa. Mas eu vou rezar para você. A vida inteira. Nem que você se converta daqui 5 anos, 10 anos, para você não virar isso aqui, ó. Isso aqui. Eu vou rezar sempre para você. Você com raiva de mim ou não? Mas o que eu quero é que você se converta. Então, pelo amor de Deus, parem de fazer calúnias de Vaticano, de padre sei lá o quê, sei lá o quê. Vai estudar, vai rezar, vai se converter. Larga de ser petulante. Pelo amor de Deus, olha a igreja que você está, a oportunidade que você tem de ser salvo, de salvar sua família inteira. Eu vou estar aqui. Enquanto tiver essas leituras aqui, não adianta falar que eu vou recuar, eu estou maçando o bar, estou falando a mesma coisa, que eu sou sei lá o quê, eu só preocupo com dinheiro. Não, é Deus que sabe que se você não se converte, o seu bolsinho você não mexe mesmo, né? E eu espero, no dia do julgamento, quando começar a ir gente para essa chama aqui, que queima eternamente, o último culpado vai ser eu. O último culpado. Eu prefiro que vocês fiquem com raivinha de mim, mas que ouçam a verdade e um dia se convertam. E eu vou falar até morrer. Até morrer. Que Deus ilumine a cabeça de vocês para vocês serem santos. Porque na verdade, tudo isso que eu falo é por amor. Eu quero vocês no céu. Assim seja.